Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso amigo incomparável de todas as horas da nossa caminhada, possa permanecer conosco ao longo dos nossos estudos, tão queridos aqui do Evangelho de Marcos, aos nossos corações, na noite de hoje. Muito boa noite, Sheila. Gratidão por estar conosco novamente, viu? Seja bem-vinda. Que Deus nos abençoe aí. Que assim seja, né? Então, vamos iniciar fazendo uma prece, né? Elevando a Deus. Vamos fazer a prece, mas vamos esperar só um pouquinho, Sheila, que antes da gente fazer a prece, nós vamos falar do SOS Prece. Muito bom. Isso. Vamos ver também se tem algum companheiro já aqui conosco, pessoal bastante participativo, sabe? Então, nós já temos duas companheiras conosco aqui, ó, se manifestando no chat. Minha prima, Valquíria. Bem-vinda, Valquíria. Gratidão por estar conosco aí. E nós temos também, Sheila, a Stephanie Chantal, toda semana está aqui conosco, acompanhando o nosso programa. Muito obrigada, Stephanie, pelo carinho de sempre, viu? E antes da gente fazer a nossa prece, nós vamos falar um pouquinho sobre o SOS Preces, porque nós sabemos que este programa, pessoal, é uma parceria da Associação SOS Preces, Bezerra de Menezes, com a Web Rádio Estação da Luz, a quem nós agradecemos imensamente a acolhida, o carinho, a parceria, o auxílio na divulgação dos nossos estudos, na divulgação também do nosso número telefônico. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a tarefa, vamos colocar aqui o nosso vídeo institucional, tá bom? SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700. Muito bom, pessoal. Então, o SOS Preces é essa tarefa amiga, essa tarefa amorosa, né? Que acontece aí conosco todos os dias da semana. Ele acontece 24 horas por dia no DDD 31 3334 3334 9700. É o DDD 31 3334 9700. Nós vamos pedir só um pouquinho da paciência de vocês, porque eu acho que a gente não está aparecendo, né, Sheila? Eu não tô vendo a gente, não.
Parece que deu algum probleminha aqui. Só um minutinho, pessoal. Pronto, voltamos. Aí. Estamos nós novamente aí. Então, como nós dizíamos, o SOS funciona 24 horas por dia no DDD 31 3334 9700. Mas se você é de outra localidade, se você não é de Minas Gerais, não tem problema, porque o custo é de uma ligação local, tá? E como nós dizíamos, o SOS funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia. Então, se você necessita realizar um desabafo, ou se você quer apenas solicitar uma prece para se reorganizar mentalmente, fazer uma leitura, não é isso? Não deixe de entrar em contato conosco, tá bom? Lembrando que nós temos também as nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, que é o @SOSpreces, né? E nós temos também o nosso YouTube, para aqueles que queiram curtir o nosso canal. O nosso YouTube é o SOS Press. E para aqueles ainda que queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, nós pedimos que acessem o nosso site, que está passando aí na tela para vocês, que é o www.sospreces.org.br. Lembrando que no SOS, a frase que nós temos como lema para a nossa tarefa, gente, é a frase de Chico Xavier: a prece sempre aponta o melhor caminho. Então, é um ambiente sigiloso, um ambiente reservado, em que cada um de nós pode colocar as suas questões, as nossas questões, não é assim? Em que podemos repartir essas nossas questões nesse ambiente sigiloso, sem aconselhamentos, sem direcionamentos, sem recriminações, nem tampouco julgamentos, tá? Então, se você necessita ser escutado, ligue para o SOS Preces. A nossa terapêutica é a terapêutica da escuta afetiva e é a terapia da prece, tá bom? Agora sim, Sheila, agora é chegado o momento benfazejo aí da nossa prece aos nossos corações, para que a gente possa se fortalecer, se reorganizar para o nosso estudo bendito da noite de hoje. Fica à vontade, amiga. Ativar meu som, né? Sim. Então, uma boa noite para nós todos. E nosso Mestre Jesus amado, Maria Santíssima, nossa mãe. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, em busca da proteção tão necessária para as nossas vidas, nessas estradas muitas vezes tortuosas, nas quais a gente tem que peregrinar. Estamos aqui de corações abertos, também com a proteção dos nossos anjos da guarda e mentores do SOS Prece. E estamos aqui não só para nos fortalecer, mas para também aprender. Aprender, naturalmente, para depois colocar em prática todo o aprendizado e assim sairmos da terra bem melhor do que chegamos. É esse o nosso propósito, Jesus. Nos ajude no nosso propósito. Nos ajude, nos fortaleça. Dê luz, amor, sabedoria, paz. Irradie em todos os corações do mundo, para que todos nós hoje no planeta Terra estejamos com suas bênçãos, iluminados com a sua luz. Gratidão eterna por tanto que o Senhor vem fazendo por nós ao longo de nossas vidas. Estamos ao seu dispor e te rogamos, Senhor, que continue conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Da prece, amiga. Bom, pessoal, vamos dar início então ao nosso estudo da noite de hoje. Hoje nós vamos trabalhar o tema Grandes Tribulações, que está lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13. É uma passagem bastante longa, tá, pessoal? Nós vamos pedir aí a paciência de vocês para acompanharem a nossa leitura. Nós deixamos um pedaço, na verdade, dessa passagem, que aqui é intitulada Grandes Tribulações, na tradução do Novo Testamento pelo Haroldo Dutra Dias. Mas em muitas bíblias, em muitos comentários evangélicos, a gente encontra a expressão sermão profético, tá certo? Nós sabemos que ele aparece também no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, e também no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 21, com algumas variações, tá bom? A segunda parte do sermão profético, o final, que é a parábola da figueira, nós vamos deixar para a semana que vem, quando nós teremos aqui a alegria de receber o nosso companheiro Gabriel Maia, que vai trabalhar a passagem conosco, tá bom? Mas essa primeira parte, né, Sheila, ela já é cheia de desafios, cheia de informações, então nós vamos pedir licença aí para fazer a leitura pela tradução hoje do Haroldo Dutra Dias, tá, gente? E a passagem fala o seguinte:
Tendo Jesus saído do templo, um dos seus discípulos lhe diz: Mestre, vê que pedras e que edificações. Disse-lhe Jesus: Vês estas grandes edificações? Não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, o interrogavam em particular Pedro, Tiago, João e André. Dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal de quando tudo isso estiver prestes a ser consumado. Jesus começou a dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra e relatos de guerras, não vos alarmeis. É necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em todos os lugares e haverá fomes. Essas coisas são o começo das dores de parto. Olhai por vós mesmos. Eles vos entregarão aos sinédrios e sereis açoitados nas sinagogas. Sereis apresentados a governantes e reis, por minha causa, em testemunho para eles. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações. E quando vos conduzirem, ao vos entregarem, não vos inquieteis em razão do que falareis, mas falai o que vos for dado naquela hora, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito Santo. E irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando virdes a abominação devastadora estabelecida onde não deve, quem estiver lendo, compreenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça, nem entre para pegar algo de dentro da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, pois aqueles dias serão de tal provação, qual não tem havido desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não encurtasse os dias, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, que escolheu, encurtou os dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não creiais, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Vede, eu vos tenho predito. Mas, naqueles dias, depois daquela provação, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em nuvens, com muito poder e glória. Então enviará os anjos, reunirão os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. É lindíssima essa passagem, né? Requer fôlego para nós, né? A gente já vai advertindo aí os nossos companheiros que estão aqui conosco nesse estudo da noite de hoje. Nós vamos trazer uma pincelada sobre alguns pontos, vamos recomendar aí algumas leituras a fim de aprimoramento, e caso chegue ao final do programa a gente não consiga finalizar, digamos assim, as nossas reflexões. Finalizar, acho que a gente não vai finalizar mesmo, né? Precisar, né, Sheila? Pelo menos uma encarnação aí para a gente estudar o sermão profético. Mas, se a gente não conseguir sintetizar essas ideias principais, no início do próximo programa, a gente retoma alguma coisinha ou outra, tá bom? Então, nós vamos começar, Sheila, trazendo justamente
o começo da passagem, os primeiros versículos, quando nos é trazida ali uma cena em que os discípulos observam, maravilhados, o chamado Templo de Jerusalém, não é assim? Mas nós vamos ver Jesus fazendo uma predição acerca da destruição desse tão famoso Templo de Jerusalém, que, como nós sabemos, teve aí 3 versões, 3 construções, não é isso? O que a gente poderia destacar nessa introdução ao chamado sermão profético, então? Bom, Rosário, como você bem falou, né, o sermão é um sermão profético, então faz profecias para o futuro, não é isso? E a gente nota no sermão profético todo uma amargura, uma tristeza que Jesus estava sentindo ao perceber que tudo aquilo que ele estava ensinando, inclusive o sermão profético foi profetizado mais ou menos no final da vida de Jesus, né? Então ele estava ali vendo, ele estava com uma certa tristeza, uma certa dor de perceber que os ensinamentos dele tinham sido pouco entendidos, pouco assimilados e muito menos ainda colocados em prática. E isso, então, ele demonstra uma certa tristeza, uma certa amargura, né? E ele notava a resistência dos homens em aprender a entender o ensinamento maior que ele veio trazer, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, isso... ele falou o seguinte, ele vinculou todas essas catástrofes que ele citou no transcorrer do sermão, ele vinculou dizendo o seguinte, que pelo fato dos homens não terem entendido a lição do amor, então, infelizmente, nós teríamos que passar por provações, por dores maiores não, por dores que nós... pelo único simples fato de nós não termos aprendido a amar. E ele previu que isso aconteceria ao longo não só na época que ele estava não, tá, gente? Tá. Então, ele foi um profeta, vamos dizer assim, né? Ele previu o futuro, tá? Então, a gente vê, quando se fala de Jerusalém, Jerusalém significa cidade da paz, né? Uma cidade, se chama Cidade da Paz, ou Cidade Santa, que é o termo de Jerusalém. E nesse sermão profético, ele fala o tempo todo da necessidade da vigilância e do cumprimento das suas palavras, porque nós não sabemos quando esse Senhor vai voltar. E a gente depois vai ver, né, esse retorno, né, de Jesus, tá? Mas então, ou seja, não sabendo quando será o retorno do Mestre, nós teríamos que estar sempre preparados. Então, sempre vigilantes e sempre cumprindo as leis de Deus, que a maior delas é a lei do amor, né? Quando ele fala que não ficará pedra sobre esse templo de Jerusalém, que era, né, a cidade santa, ele fala o seguinte, ele anuncia não só a ruína de Jerusalém, mas também a das instituições falidas. As instituições de ontem e de sempre, inclusive as de hoje, tá? Porque, igual eu tô te falando, o sermão profético estende de quando ele falou até os dias de hoje, não é isso? Então, a gente pode entender que, diante desses quadros de iniquidades que vemos nos dias que correm, são essas instituições falidas que estão sendo derrubadas, como ele quis dizer o seguinte, que a derrubada do templo significa a derrubada, que o templo de Jerusalém é uma representação simbólica de todas as instituições falidas, como o templo de Jerusalém e a própria Jerusalém, que era para ter sido uma cidade santa e não conseguiu, por causa da iniquidade, da maldade dos homens e do não cumprimento da lei de Deus. Tá? Então, o que seriam essas instituições falidas? Seria uma ciência materialista, uma filosofia obscura, uma religião distanciada da vida, uma religião dogmática inacessível, indivíduos que se aferram à rotina, aos preconceitos sociais, às conveniências mundanas, ou por comodismo ou por orgulho, mas são pessoas inacessíveis às ideias novas. A interpretação literal também do evangelho, que conduz o ser humano a uma existência desoladora. Então, tudo isso são exemplos, a gente tem mais, né, coisas, né? Mas todas essas são exemplos de instituições falidas e que, como o templo de Jerusalém, vai ter que ser derrubado,
tá? Aí, então, a gente entende que a gente vai ter que modificar o nosso proceder para que esse sermão, para que essas profecias, não sejam necessárias que se cumpram de forma rígida, como foi profetizado. Então depende de nós, do nosso proceder, porque tudo que vem acontecendo, tudo que vai acontecer conosco depende do nosso merecimento e de como nós estamos. Porque tudo que Deus nos manda é só único e exclusivamente para o nosso aprendizado. Então, se a gente tiver aprendido a lição, a gente não vai precisar passar por mais devastação, tristeza e dor. Né? E na questão 728 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: a destruição é uma lei da natureza? E fala que sim, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso, a que chamais destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então a gente vê que não só a destruição do templo tem um objetivo maior. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, fala que no capítulo 3º, que a própria destruição que os homens parecem pôr o termo final de todas as coisas é apenas um meio de chegar pela transformação ao estado mais perfeito. E a gente tem aquela analogia, né, no próprio Evangelho que fala, se a nossa casa está está muito velha, né? Ou seja, exatamente isso que eu falei, né? Instituições já falidas, velhas, que já não atendem mais à necessidade de um mundo novo. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e estamos entrando no mundo de regeneração. Então, as nossas instituições terão que ser revistas. Então, se a nossa casa, que são as instituições, o nosso mundo, está corroído, está velho, está promovendo um homem velho, um homem orgulhoso, um homem vaidoso, um homem arrogante, prepotente, sabe? Ladrão e por aí vai. Essa casa tem que cair. Porque não tem jeito de consertar, gente. Porque está instituída em bases podres, corroídas, inadequadas. Então, nós vamos ter que aí, então, a partir daí, construir um mundo novo, com um alicerce novo, alicerçado na paz, no amor, na fé, na justiça e por aí vai, né? Excelente, Sheila. Fiquei pensando o seguinte, né? Como que esse sermão profético ele é rico. Você trouxe muito bem aí a questão da lei de destruição e realmente é o tom que predomina. E é o aspecto que mais nos chama a atenção num primeiro momento. Tem um livrinho que eu vou usar aqui para trabalhar outros pontos. Eu vou colocar aqui no chat, tá, gente? Está aqui perto. Que ele é exclusivo sobre o sermão sermão profético. Eu não sei se você conhece, Sheila, esse livro. Não. Ele se chama Ainda Não É o Fim. E aí cada versículo é analisado por um conjunto de espíritos, né? Na verdade, são 3 espíritos que analisam cada versículo. Então, tem três textos sobre cada um dos versículos, porém eles partem aqui de Mateus 24 e a análise é feita dos versículos de 1 a 14. Os espíritos são nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes, Honório Abreu e Leon Denis. Né, que esse livro é um livro que foi organizado pela equipe mediúnica do Grupo Ser. Então, eu acho muito interessante quando você traz essa questão aí do Templo de Jerusalém, porque tem um texto do Bezerra de Menezes, que é um dos que abrem o livro aqui, inclusive, em que o Bezerra ele vai trazer essa ideia, você falou muito das instituições falidas, que é um ponto muito evidente nos dias de hoje, na nossa sociedade. É impressionante, né, Sheila, como o sermão profético, ele é atual, ele é contemporâneo, nesse momento de transição para nós. E nesse texto, o Bezerra de Menezes, ele vai falar do templo, ele vai trazer a acepção de templo muito voltada ao nosso templo íntimo, porque a gente não usa muito isso, né? A palavra templo associada ao templo íntimo, que é o que você falou, o templo de Jerusalém. Jerusalém é a cidade da paz, é a paz que nós queremos adquirir, que nós queremos encontrar, certo? Mas que nós ainda não edificamos. Então, o Bezerra de Menezes, ele traz uma leitura muito interessante, que é assim, a gente tem primeiro que destruir o nosso templo íntimo, em qual sentido? Desfazer as amarras, trabalhar as nossas vicissitudes, para que um novo templo seja erigido ali no lugar. Eu acho esse novo homem, né? Exatamente. Que a gente vai ver, a gente vai trabalhar melhor isso ao longo aqui dos versículos, a gente vai ver que em todo o sermão profético traz essa ideia
desse novo homem, né? Nação contra nação, vou falar melhor disso um pouco para frente, né? Interpretando a nação também dentro desses núcleos rígidos que nós trazemos na nossa intimidade, que é necessário você derrubá-los para que alguma nação impere, né? Que nação é essa? Esse novo homem, é a terra prometida, né? Então é muito interessante como que esse sermão assim, ele é bem construído, né? No sentido assim de ir realmente amarrando todas essas questões, todos esses pontos. E aí tem um versículo muito importante mesmo nesse sentido, que quando mais à frente Jesus adverte: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, quer dizer, também essas questões ligadas ao ludibriar, ligadas à ilusão ou à autoilusão que muitas vezes nós construímos na nossa intimidade e que, ao obscurecerem a nossa visão, nos impedem de reconhecer em Jesus verdadeiramente o guia e modelo da humanidade, como nos é colocado na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Tem um outro versículo que ele casa muito bem com esse, né? Que é quando, na tradução do Haroldo Dias, ficou: vede que ninguém vos engane, mas a gente encontra em outras traduções: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E nós vamos trabalhar muito a partir disso, porque o que é a ideia do acautelar? Acautelar, ou seja, termos cautela, termos zelo, termos cuidado, significa nós realizarmos uma análise com a nossa razão, mas também com o nosso coração. E, ao mesmo tempo, nós confiarmos ao mais alto, confiarmos a Deus, aquilo que nos escapa, devido à nossa ignorância espiritual, devido à nossa inexperiência na caminhada, não é mesmo? Porque tem coisas que a gente não tem controle sobre elas. Então, esses aspectos, diante dos quais nós não temos controle, estes nós entregamos ao Pai. Mas vamos observando tudo com cautela, utilizando a nossa razão, utilizando o nosso coração. O Leon Denis, nesse livro citado, ele vai falar que nós, né, para que nós estejamos atentos e despertos, acautelando-nos, ou seja, tomando cuidado em relação aos engodos, ou seja, as mentiras, as falácias que nos são propostas pelo comodismo e pela conveniência. Quando você falou aí, Sheila, das instituições falidas, eu fiquei pensando muito nesse ponto. Porque nós nos iludimos muito em função disso, não é mesmo? Essa conveniência, esse comodismo, essa sociedade de aparências, nós não nos submetemos aos crivos de Jesus, a gente cria, não é mesmo? Nós acreditamos em muitos que vêm dizendo, sou eu, não no sentido de ser Jesus, mas no sentido de serem Messias da nova época, de serem Messias da nova era. E esses Messias, eles vão sendo cultuados, nós deixamos de lado a nossa vigilância, a nossa prudência e vamos nos iludindo pelas aparências. Né? Então, a gente poderia pensar quais são os falsos cristos da contemporaneidade. São, por exemplo, os baluartes das redes sociais, aqueles que angariam milhares de seguidores, muitas vezes com promessas falaciosas e ilusórias ligadas ao campo da materialidade, do dinheiro, da vida fácil, da fama, da beleza, da juventude, e nós vamos nos enganando, ou seja, nos distanciamos dos propósitos e das questões espirituais e vamos nos envolvendo cada vez mais com os aspectos materiais. O Leon Denis, no livro citado, ele tem uma frase que me chamou muita atenção quando ele fala assim: o engano parte da precipitação e da rigidez com que tratamos as circunstâncias. Se a gente pega as redes sociais, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem ídolos, né, no dia seguinte a pessoa pode ser cancelada, muitas vezes por muito pouco. Então é a rigidez. A gente vive dentro de padrões de julgamento em relação uns aos outros, padrões ilusórios, não é assim? Sempre esses padrões muito rígidos, é esse valor que deve persistir, que deve perseverar, e aí os valores do evangelho que são valores flexíveis, valores maleáveis, porque reconhecem em cada criatura e em cada circunstância um filho de Deus capaz sim de errar, capaz sim de cometer os seus tropeços e os seus equívocos, mas capaz de se levantar. Mas a gente vive numa sociedade que não é assim. A gente vive numa sociedade que joga pedra na geni, vamos dizer assim, o tempo todo, que é aquela passagem célebre do Evangelho,
quando nos é retratada a questão da mulher adúltera. Então, nós julgamos o tempo todo e vamos seguindo ao mesmo tempo correntes que são muito rígidas, vamos nos precipitando, sempre com muita ansiedade diante de tudo. Um outro ponto também sobre essa questão dos falsos cristos e dos falsos profetas, né, que vai aparecer de uma maneira mais evidente aí ao longo do sermão profético, o próprio Kardec também vai trabalhar lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai trazer para nós que a própria doutrina espírita revela uma categoria, no dizer de Kardec, ainda mais perigosa de falsos cristos e de falsos... São dos espíritos, né? Exatamente. Desencarnados. Entre os desencarnados. E aí ele vai dizer, né, Sheila? Os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. Se a gente vai lá na escala espírita, na questão 100 e subsequentes ali, nós vamos observar todo aquele grupo de espíritos ainda muito ligados à materialidade, que somos nós, não é isso? Que são espíritos em quem predomina a matéria. A matéria exerce um domínio total e completo. São espíritos imperfeitos, espíritos da nossa categoria, porém que já se encontram na erraticidade. Né? Então, quer dizer, ele vai dizer, muitas vezes tomam nomes venerados, né? E aí a gente pensa muito nesse caso especificamente, nas reuniões mediúnicas, naquilo que Kardec nos coloca lá no Livro dos Médiuns, nas comunicações espíritas, não necessariamente só nas reuniões mediúnicas, mas nas comunicações espíritas. Às vezes a gente recebe mensagens pelo próprio WhatsApp, né? Aí vem escrito lá, Bezerra de Menezes, fulano de tal. A gente fica muito preocupado com a assinatura, quem foi o espírito que assinou aquilo, e não observamos o conteúdo. E às vezes ali há uma grande mistificação, o espírito falou, mas não falou coisa com coisa, né? Então, quer dizer, por quê? Porque nós ficamos muito preocupados com a aparência. Então, seja nas redes, seja nas grandes vitrines que o mundo nos apresenta, na mídia ou em outros aspectos, na política, na economia, no meio cultural, não é isso? Seja nas reuniões espíritas, seja nas reuniões em outras propostas religiosas, a gente tem que ficar muito atento ao tipo de valor que é apregoado na sociedade. E se nós estamos seguindo esses valores ou se nós estamos seguindo o guia e o modelo, que como você falou, né, Sheila? Nos versículos de 7 a 12 a gente vai perceber isso aí, né? Quando Jesus vai trabalhar esse início desses sofrimentos para a humanidade. E tudo isso se torna ainda mais avassalador se nós não conseguirmos trabalhar dentro da nossa intimidade os reais valores do Evangelho. É assim? E nesse trecho, né, de 7 a 12, que fala sobre aquele princípio das dores, né, que você leu já no começo, né, que fala quando ouvir rumores de guerra, né, guerras ou rumores de guerras, que não é para a gente perturbar, porque não será ainda o fim, né? E a gente vê que realmente muitas pessoas questionam, falam assim, mas a gente lê lá, por exemplo, Mateus 24, né, que fala essas previsões, igual aqui, né, Marcos, né, 13, que fala sobre essas previsões de final de mundo, de apocalipse, e fala assim, gente, mas que isso? Guerra sempre teve em todas as épocas da humanidade, todas as épocas, inclusive antes de Jesus, né? Sempre houveram guerras, perseguições de religiosos também sempre houveram, né? Então, mas isso então não é sinal do fim dos tempos, né? Então, diz aqui, tem um trecho aqui que fala muito bem, que fala o seguinte, não, tudo bem, sempre houveram, mas existem outros sinais, não necessariamente estes sinais, né? Guerras ou rumores de guerras, ou perseguições dos religiosos, sempre houveram, né? Mas a iniquidade, a maldade iria se avolumar, né? Tá, mas não são esses sinais só não. Então a gente vê, o seguinte, que uma das coisas que fala nesse trecho, fala que importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Então esse já é um sinal que diferencia as guerras, entendeu? As guerras, rumores de guerra sempre tiveram, perseguições dos religiosos. Mas, e falou assim, mas antes que aconteça o fim dos tempos, gente, que não é fim de mundo, deixando claro, é fim de uma era, fim do mundo de prova e expiação, início do mundo de regeneração. Então, quando a gente fala fim, é fim, tá? Tá claro? É fim de uma fase evolutiva, tá? Então, quando fala, mas não será antes do evangelho ser pregado em todas as nações. E, se eu não me engano, foi Chico Rosário, você vai saber, que falou que o evangelho chegaria pelo telhado,
em todas as casas. Não foi ele? Acho que foi ele. E eu acho que sim. E isso é verdade. E o que quer dizer isso? Hoje a gente vê o evangelho sendo pregado em todo o mundo através da internet. Então, haveria de ter antes esse sinal, que é a internet, a divulgação de tudo, né? E outra coisa, muitas vezes a gente também acha que a maldade aumentou hoje, que hoje os homens são piores do que eram antes. Não necessariamente. É porque hoje a gente sabe tudo que acontece no mundo inteiro em questão de segundos. Então, as maldades que antes a gente ficava sabendo só da maldade dos nossos vizinhos e dos nossos parentes, hoje a gente sabe de maldade de japonês, de chinês, de... Então, isso muitas vezes dá a impressão de que os homens estão piores do que eram, e não é verdade. Não é verdade. Não existe jeito de haver involução. Toda a humanidade progrediu. Mesmo que no final de tempos, que é agora, nós estamos realmente no final do final da transição. Mesmo que agora a gente saiba que tem muitos espíritos que estão tendo a oportunidade última, e por isso também tem muitos espíritos muito ruins encarnados, como essa oportunidade última de a evolução aqui nesse planeta, né? Então tem isso também. Mas eu trouxe a questão 783 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Eles responderam que não. Que há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas naturais. Mas, quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, o que foi o nosso caso, gente. Tá? Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E é sobre isso que Jesus fala nesses versículos de 7 a 12, desses abalos físicos e morais, que nós já falamos muito, né, Osário? Dessas mudanças do teor do nosso pensamento, sentimento e atitude, né, das nossas bases menos materializadas, desse homem velho que tem que ficar para trás, porque carcoído pelo tempo, esse homem velho, né? Para poder nascer um homem novo, nesse novo tempo, nessa nova era de luz, era de regeneração, né? Então, a gente vê o seguinte, que hoje, realmente, nós estamos passando, sim, por momentos, e vamos passar. O índice, por exemplo, de terremotos aumentou, e de vulcões também. E pelo que se saiba, é natural que se aumente, inclusive na Gênese fala disso. Tá? Desse aumento das convulsões planetárias, como único fim sempre, lembrarmos, para o nosso aprendizado, né? Então, até agora, esses abalos serão intensificados pelo período denominado de Grande Tribulação, que é logo depois, né, vem, né? Por enquanto, esse trecho de 7 a 12 fala desse período que... nesse período, né, que estão havendo... problemas, né, dores, sofrimentos, e fala o seguinte, até no final, né, o irmão entregará o irmão, um matará o outro, quer dizer, a gente vê, né, nesses relatos, nessas profecias, uma dor extrema sendo verificada, sendo sentida pelo mestre, a dor que nós estamos sentindo, e a dor que nós promovemos para nós mesmos, porque nós sabemos que ninguém de nós é vítima, que nós sempre colhemos o que nós plantamos, né? E a gente vê, então, que vários servos foram encaminhados aos trabalhos da vinha de Jesus. Da vinha de Deus, desde sempre, não só depois do Cristo, né? Da vinda do Cristo, mas que Jesus foi esse servo maior. Então, no livro, no trecho do Apocalipse, quando fala do Saber Espírita, aquele canal Saber Espírita, falou muito bem sobre isso, que fala assim, mas qual que é a diferença, então, das guerras, dos rumores de guerra, dos problemas, se eles continuam? Gente, nós temos que lembrar que, até então, quem eram mortos, sacrificados, eram os servos, mas que há 2000 anos atrás... Quem foi sacrificado foi o governador do planeta Terra. E que esse período de tribulação mais preocupante só poderia, então, se seguir ao sacrifício do último e do maior... Do último não, né? Do maior de todos os servos,
que a Terra teve conhecimento, né? Muito bom, Sheila. Vamos dar boa noite aqui para o pessoal que está aqui com a gente. O pessoal que chegou mais cedo, deixa eu ver aqui. Hoje está movimentado por aqui, viu? Muitas pessoas queridas. A nossa querida Kátia, coordenadora do SOS. Boa noite, com paz e bem, que assim seja, amiga. Boa noite, vem Marta Teixeira. Meu amigo querido, meu colega de reuniões de desobsessão. Bom vê-lo. Paulo Lúcio, cheguei, boa noite, grande momento. Estudar o Evangelho é sempre um grande momento, Paulo. De vez em quando ele está aqui conosco também, com muito carinho. O pessoal aqui da Web Rádio Estação da Luz, o Tavares, boa noite para todos. A nossa querida Giane Nadai, que também sempre nos auxilia aqui na Tribuna Espírita, no programa, com muito carinho, boa noite, querida Giane. O pessoal do Mundo dos Sonhos também nos acompanha, muito boa noite. A Eulenes, boa noite, colega do SOS Press, amiga querida também, paz e luz, ela disse abaixo. E aí eu queria pegar o comentário da Valquíria, a quem nós já tínhamos dado boa noite mais cedo, porque ela comentou num determinado momento da sua fala, Sheila, da nossa fala, eu acho, né? Momento de colocarmos em prática as orientações de Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito sábio o seu comentário, Valquíria. E Sheila, enquanto você falava, eu até fiquei pensando, né, sobre essa questão aí nesses versículos de 7 a 12, como é interessante também a gente pensar nessas camadas de sentido, porque quando é colocada essa questão da guerra, essa questão dos terremotos, né, você trouxe muito bem aí o livro dos Espíritos, a questão da lei de destruição, porque nós sabemos que a destruição ela é um indicativo para nós da transformação que é necessária. Então, é o começo das grandes dores, como o sermão profético vai nos trazer aqui, mas nós devemos entender a validade dessas dores, a importância desses momentos para o despertamento, no caso aí dos flagelos destruidores, por exemplo, para o despertamento da solidariedade, das relações de fraternidade, sobre as quais Kardec tanto fala no item 5 lá da Gênese, é o item 5 do último capítulo, são chegados os tempos, quando ele vai nos falar que a humanidade progrediu muito em termos materiais, mas que ainda é necessário para nós o estreitamento das relações fraternais uns com os outros. E aí, fazendo ainda como referência esse livro, que eu até vou colocar aqui, gente, é o livro Ainda Não É o Fim, né, que já foi mencionado por nós, nessa leitura aí da questão das nações, tem um outro sentido também que o livro vai trabalhar, que é muito interessante, dentro daquilo que a gente já colocou anteriormente, né, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilências e fomes e terremotos, que são os nossos terremotos íntimos, que é a nossa fome espiritual em busca de valores mais aprofundados. Então, também é interessante trabalhar a palavra nação nesse sentido da estrutura psíquica, no sentido dos arquétipos, né? Então, como o livro vai nos colocar, as nações como as estruturas que nós próprios erguemos, né, para assegurar a consolidação do aprendizado dinâmico que nós vamos empreendendo. Só que tem diferentes tipos, digamos assim, de nações, né? Porque as nações, se a gente for pensar, a nação não é um conjunto, né? Um povo reunido ali, dentro do mesmo signo linguístico, dentro da mesma língua, as mesmas culturas, a mesma cultura, os mesmos valores, não é isso? Isso que é a nação, é o Estado-nação. Então, por analogia, né, essas nações que nós trazemos na nossa intimidade, elas trazem as marcas da nossa individualidade. Então, elas trazem a nossa identidade, as nossas potencialidades, mas também as nossas arestas morais, aquilo que nós deveremos trabalhar. Então, se a gente for fazer essa leitura, né, das nações, como potências em desenvolvimento, mas a gente tem, digamos assim, poderíamos pensar em diferentes tipos de nações se digladiando dentro de nós. Então, nós temos os valores novos que querem ser implantados, não é assim? Mas nós temos também aqueles valores antigos, que são aqueles valores que nós precisamos colocar por terra para que, aí sim, como a gente falou lá no início do programa, a nova nação, a nova Jerusalém, possa ser alcançada por nós. E aí tem uma frase do Bezerra de Menezes nesse livro que eu acho muito linda, quando ele fala assim, ó, o arquétipo ideal vai se manifestando e se consolidando. Então, se consolidando como, gente? Ao longo das nossas experiências, das nossas lutas íntimas, como Paulo nos coloca, na medida em que nós travamos o bom combate, nós vamos consolidando em nós, vamos alcançando, buscando esse objetivo de consolidar em nós essa nação maior, essa nova Jerusalém, vamos colocar assim. E aí o Bezerra fala, cessam-se as guerras íntimas e, portanto, as guerras no mundo. Então, o sentido aqui
terremoto, né, Sheila? O terremoto nos estremece, não é isso? Nos estremece. Então, o terremoto são os tremores íntimos que nós temos, os abalos sísmicos que nós temos nos nossos corações, né? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, no nosso chat, né? O nosso companheiro Júnior Carlos, eu vou colocar aqui, tá, Júnior? Para que a gente possa visualizar o telefone do SOS Preces, né? Ele relata aí questões pessoais, mas as questões pessoais que ele relata estão ligadas aí ao que a gente está colocando aqui no nosso programa, os terremotos, os abalos sísmicos, as questões familiares, os dilemas que nós trazemos, né? Então, nós estamos colocando aqui o telefone do nosso SOS, que é o 31 3334 9700, porque aí se você necessitar, companheiro, né, de conversar um pouquinho, de abrir o seu coração, porque são realmente tempos desafiadores, como nós temos tido a oportunidade, né, Sheila, de conversar aqui no programa de hoje, né? Então é importante, né? As pessoas com muitas questões familiares, as questões com muitos problemas, as pessoas com muitos problemas, todos nós, né? Com os nossos desafios, que são essas grandes tribulações aí das quais Jesus já nos falava. E aí a Valquíria Alves comentou assim também: parece que no nível moral que estamos ainda, a dor é a estratégia mais pedagógica para o nosso aprendizado. Exatamente, Valquíria, você disse tudo, é uma pedagogia. Mas eu gosto sempre de me lembrar, junto aí com o seu comentário, de um comentário do Herculano Pires na obra Pedagogia Espírita. Quando o Herculano Pires ele vai falar para nós que a pedagogia de Jesus é a pedagogia da esperança. Porque se a dor, por um lado, é pedagógica, a pedagogia do nosso mestre maior, ela é a pedagogia da esperança, por quê? Porque ele nos assevera que haverá salvação para todos nós, e não para alguns de nós. Basta que para isso nós sejamos capazes de empreender toda a nossa boa vontade, todo o nosso empenho em direção a alcançarmos o objetivo maior, que é como vai ser falado no versículo aqui mais adiante, porque quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, quem perseverar até a finalidade. Qual é a nossa finalidade? A nossa finalidade é a evolução, é o nosso crescimento espiritual. E aí o pessoal do mundo também, até mesmo porque o que se expressa externamente é o que ocorre internamente. Perfeito, exatamente. Então, os próprios flagelos aí pelos quais a natureza passa, as nações passam, etc., são a exteriorização, não é verdade, de muitas das questões íntimas que nós não trabalhamos. Eu não sei se a gente já citou aqui no programa, mas tem um livro do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, vou colocar ele aqui no chat, pessoal, que é o Transição Planetária, um livro muito conhecido. Né? Isso. E na primeira parte do livro, nós vamos ver os espíritos trabalhando ali na região do tsunami asiático, em socorro aos corações que ali estavam. E no livro são dadas várias explicações, gente, sobre a necessidade daquela região passar por aqueles momentos turbulentos em que nós sabemos que houve um desencarne coletivo muito expressivo naquela região. Mas os compromissos daqueles indivíduos que ali desencarnaram com aquela região, com a natureza, com as vidas envolvidas ao longo das reencarnações, eram compromissos acerbos, eram compromissos muito grandes. Então, aquele desencarne, obviamente, né, que nada acontece à toa, dentro da providência divina, e muito menos sem a permissão divina. Então, existem motivações, né? A gente sabe que é uma região em que houve muita expoliação da própria natureza, em que houve muita exploração sexual também das pessoas e das vidas que ali residiam. E nós vamos ver que em vários casos, vários relatos que são trazidos ali ao longo do livro, tem uma correlação com isso, né? Então, é muito interessante seu comentário do pessoal do Mundo dos Sonhos aí. E aí, gente, avançando um pouquinho aqui na nossa análise, né, e chegando aí à altura dos versículos de 14 a 23, como a gente falou no início do programa, essa passagem das grandes tribulações, do sermão profético, é uma passagem muito longa. Então, a gente está tentando trazer aqui pinceladas, tá? De algumas questões e deixando para vocês aí as referências de alguns livros. Mas o que eu acho interessante aqui, vou destacar alguns aspectos entre os versículos 14 e 23, a própria terminologia, a própria linguagem de Jesus aqui, ela é muito interessante, né? Quando ele coloca, por exemplo, que aqueles, no versículo 14, que aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver no telhado de sua casa, na tradução do Haroldo aparece terraço. No terraço de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar alguma coisa, e que quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Então vamos pensar, né?
Os que tem a ver isso? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, Judéia, pensando aí na ideia de vila, mas também na ideia de cidade, né? Porque todas as grandes cidades, as metrópoles, as pequenas ou grandes cidades, as cidades e as metrópoles, né, que viriam posteriormente, é claro, né? Tudo se forma a partir de pequenos aglomerados humanos, ou seja, de pequenas aldeias. Então, por isso que a gente pensa aí primeiro na palavra aldeia. Mas seja como for, né? Tanto dentro dessa palavra aldeia quanto na palavra cidade, comporta para nós essa ideia daquele reduto ali. Não é isso? E esse reduto, de acordo com o livro As Chaves do Reino, eu vou colocar também aqui no nosso chat, tá? O livro As Chaves do Reino, pessoal, é pelo espírito Honório Abreu, psicografia do Wagner Gomes da Paixão, em que é feito humildinho de várias passagens do Evangelho. E o seu Honório vai trabalhar esse versículo especificamente. E aí ele vai dizer para nós que, pensando dentro dessa ideia dessa estrutura fechada, das vilas, das cidades, né? A gente poderia pensar nos nossos interesses, extraindo o espírito da letra, fazendo uma leitura alegórica, tá? Nós poderíamos pensar nos interesses personalistas. Então, é preciso sair da cidade, não é isso? Que é a zona de convergência dos interesses mais materialistas e mais imediatistas e buscar os montes. Fujam para os montes. Monte aí para nós já fica mais claro. Que significa o quê? A elevação espiritual, a elevação vibracional. Por diversos momentos a gente vai ver Jesus ali, por exemplo, a transfiguração no Monte Tabor, não é assim? Todas as vezes em que o Evangelho vai sinalizar para nós a elevação espiritual, em vários desses momentos nós vamos observar Jesus e os discípulos no monte, né? E aí é muito interessante porque ainda em texto do seu Honório Abreu, porém naquele livro que eu já coloquei no chat, né, que é o livro Ainda Não é o Fim, ele também vai nos trazer essa ideia, que está muito ligada à ideia das nações que a gente trouxe anteriormente, dessas espécies de núcleos energéticos que nós temos na nossa intimidade. Então ele diz, quando nós vamos enfrentando obstáculos na nossa caminhada evolutiva, nós construímos núcleos que são positivos, ou seja, que são pontos de luz para nós quando a gente vence um desafio íntimo, tá certo? Mas nós ainda temos alguns núcleos energéticos na nossa intimidade, mas de uma energia menos feliz, núcleos estagnados, que é quando a gente foge, por exemplo, dos desafios que a vida nos coloca e assim por diante. Então ele vai dizendo que esses núcleos, né, lembrando da ideia de nação que a gente trabalhou antes, são esses núcleos, são essas nações que nós vamos construindo no nosso mundo íntimo e que ficam ali se digladiando na nossa intimidade, né? E aí, por extensão, seguindo a partir dos versículos, Jesus coloca que estiver sobre o terraço não desça. Porque se eu estou no terraço, se eu estou no monte, se eu estou no alto e eu desço, eu tenho uma queda vibracional. Vibração. Isso. Então, nós temos que ter cuidado com o escândalo, porque o escândalo há de vir, mas ai daquele por meio de quem vê o escândalo, de quem vem o escândalo. Ou seja, o escândalo como a pedra de tropeço. Então, nós temos que evitar fazer todos os esforços que estiverem ao nosso alcance para não incorrermos em quedas vibracionais. E olha que interessante, é o último pedacinho aí, né? Quem estiver no campo, não volte atrás. Eu fiquei me lembrando de outro versículo que também está em Marcos, quando Jesus coloca assim, tomando-se da charrua, ou seja, tomando-se do instrumento do arado, não se deve olhar para trás. Então, se nós já estamos na seara, se nós já estamos no trabalho, se nós já estamos no campo, não voltemos para trás, porque o momento é agora. A hora de nós trabalharmos mais intensamente é agora, não é isso? E que é o que vai culminar também na ideia do princípio das dores do parto. Muito linda essa alegoria, né? Que é a dor que precede a grande alegria. Quando uma mulher está em trabalho de parto, tem ali todo aquele processo das contrações, são dores. Mas são dores que anunciam o filho que vai nascer. Então, na nossa sociedade também é assim. Essas dores todas que a Sheila trouxe, que nós fomos mencionando aqui, elas anunciam esse novo homem que nós estamos aquilatando e formatando na nossa intimidade. Poderíamos pensar ainda, a gente não vai estender muito, mas a gente poderia pensar ainda naquele texto que nós já mencionamos do livro A Gênese, por Allan Kardec, são chegados os tempos no item a nova geração, quando Kardec vai nos falar sobre os caracteres dessa nova geração. Poderíamos pensar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o texto belíssimo de Santo Agostinho sobre o mundo de regeneração, quando ele nos coloca que no mundo de regeneração os espíritos terão impressos, aqui ó, né, para todo mundo ver bem na testa, a vontade de realizarem o bem. Então, quer dizer, é esse novo homem que está sendo gestado aí. E aí nós vamos observando que o sermão profético ele vai caminhando. E ali entre os versículos 24 e 27, vem novas revelações, não é isso, Sheila? Do que aconteceu
depois daquela grande, ou destas grandes tribulações, não é isso? Aí fala sobre a vinda do Filho do Homem, né? E que então, naqueles dias que haverá, depois daquela aflição, o sol vai escurecer, a luz não dará mais, e a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão, as forças, né, serão abaladas, e então verão o Filho do Homem aparecer nas nuvens com a sua grande glória, né? E desde os quatro ventos, ou seja, da extremidade, ou seja, em toda a face da terra, né? Da extremidade da terra até a extremidade do céu, ou seja, de tudo, né? Então, aqui, realmente, eu peguei, para falar sobre isso, eu peguei da Gênesis, no seu capítulo 17, Predições do Evangelho. O item 45 explica muito bem o que ele quer dizer sobre esse sol vai escurecer e a lua, estrela caindo, né? Então, na Gênesis, a gente vê escrito o seguinte: Jesus anuncia seu segundo advento, ou seja, segundo retorno dele. Mas a gente sabe que Jesus não vai voltar em pessoa, não. Que o retorno de Jesus é nos nossos corações, nas nossas vidas, a gente fazendo valer o que Jesus ensinou. Ou seja, Jesus não enquanto figura personificada, não. É Jesus enquanto boa nova, Jesus enquanto lei de amor. Então, que Jesus vai voltar sim, né? Ou seja, Jesus já voltou em muitos corações e vai voltar em outros. Mas lembrando, sabe, Rosário, porque da mesma forma que ensina a Gênesis, o Evangelho e todos, é o seguinte, existe um prazo. Deus nos concedeu um prazo para que a gente consiga aumentar em quantum vibratório para conseguir ficar no mínimo necessário no mundo de regeneração. Então, todas aquelas pessoas não vão ficar pondo a lixo embaixo do tapete escondendo, não. Sabe, Rosário? Não é o nosso papel, né? Então, do mesmo jeito que hoje houve o exílio de Capela, haverá sim o exílio aqui da Terra. Aquelas almas que, quando chegar esse prazo, que está muito claro na Gênesis, não tiverem alcançado uma vibração mínima suficiente para permanecer aqui na Terra, no planeta de regeneração, ou seja, em regeneração, no início do processo regenerador, tá? Aqueles que não estiverem em condição serão exilados. Mas isso nunca pensando em falta de... Isso é bondade de Deus, que permite aos seus filhos continuarem sua jornada evolutiva em um lugar que esteja em sintonia de acordo com a sua lei da afinidade, de acordo com a sua própria vibração. Então, aqueles entre nós que não alcançarem um mínimo suficiente de um quanto para permanecer no mundo novo, que vai, né, sendo um mundo melhor de se viver, né, onde, igual você falou, na testa aparecerá o desejo verdadeiro. Então, aqueles homens, igual fala no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles homens que praticam o mal pelo mal, ainda não capazes de viver nesse mundo onde mana leite e mel, né? Então, essa turma, infelizmente, vai ser exilada. Mas, então, não podemos falar no sentido de infelizmente. É a continuidade do processo evolutivo. E aqui, então, nessa passagem, na Gênesis também, né? Fala que Jesus anuncia seu segundo advento, ou seja, esse advento desse retorno em espírito, né, da sua lei. Mas não diz absolutamente que voltará sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador prometido seria personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e levar a cada um conforme suas obras, quando os tempos forem chegados. E isso que eu estou falando, os tempos são chegados, né? E quando esses tempos são chegados, cada um irá colher o que plantou, né? Aí ele falou até o seguinte na Gênesis, que a gente tem que ver aprender essa comparação da figueira, que quando está, né, na época de dar figo, a gente vê os sinais da figueira. E a gente está vendo os sinais do fim da transição. E para concluir, ele falou o seguinte, que esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como maior da parte daquilo tudo que Jesus falou, né? E que não vai, então, cair estrelas do céu, né? Assim, e que isso tudo é alegórico, que essas imagens que contém são
de natureza por sua energia que impressione as inteligências, porque na época tinha que ser assim. Jesus falava muitas coisas de forma, né, firme, de forma contundente, para que nós lá naquela época, né, a gente conseguisse entender. Então, para chegar ao coração, era preciso falar aos olhos, com o auxílio de traços materiais, e aos ouvidos, pelo rigor e vigor da linguagem. Tá? Mas ele falou o seguinte, que mesmo essas coisas não sendo só uma simbologia, né, não vai acontecer de fato, né, as estrelas caírem e tal, mas que tem 3 verdades. A primeira verdade, vão existir calamidades de todos os gêneros, e essas calamidades irão aumentar até para que a gente resgate, ou passe, ou aprenda o que for necessário aprender. Aquilo que a Rosário já explicou muito bem. O segundo, que também é verdade, a difusão por toda a terra do evangelho e restabelecendo, então, a sua pureza primitiva. E depois, a restabelecimento do reino do bem, que será o da paz e da fraternidade universal. Que é esse restabelecimento dessa nova era, desse novo mundo, dessa nova terra, uma terra de promissão, onde irá manar o leite que sustenta o espírito e o mel que adocica a vida, onde nós teremos chance de continuar o nosso processo evolutivo, independente também de onde estivermos, se aqui ou em outro lugar. Né? E então é isso, é o fim do mundo velho e o início de um mundo novo, onde nós podemos participar. E em que a misericórdia divina se faz muito evidente, né, Sheila? Enquanto você ia falando aí, eu queria finalizar, né? Acho que seria bom a gente finalizar o programa de hoje com essas colocações. Porque quando a gente lê o sermão profético, assim, pode nos passar realmente só essa imagem, digamos assim, apocalíptica, no sentido do apocalipse que as pessoas dão, né? A palavra, que é a palavra de destruição. Mas a gente sabe que apocalipse significa revelação. Né? Então é dentro do que a gente trabalhou, que é por trás de todo esse rol de destruições, na verdade, existe uma transformação. Então, a Terra ela está caminhando para um momento melhor. Então, eu acho muito interessante uma coisa que o Eliseu Rigonati coloca lá no Evangelho dos Humildes, quando ele vai lendo, fazendo a leitura dessa última parte do sermão profético, dentro dessa ideia das trevas espirituais que vão se adensando no planeta, né? E aí ele fala assim, mas é quando está tudo escuro, quando essas trevas estão realmente preponderando, que a gente consegue ver as luzinhas, né? Então, quando você traz aí, por exemplo, nessa imagem que parece uma hecatombe, né? Parece que vai ser tudo literalmente destruído, né? As estrelas, os corpos celestes caindo, etc., e eu fiquei pensando muito nisso. Quantos espíritos de luz e de escol não têm adentrado o planeta nesse momento? Para nos ensinarem a solidariedade, para já, nessa geração nova de que Kardec fala, já preparando o planeta realmente para essa transformação. Então, quer dizer, a misericórdia é muito grande. Rosário, eu já vi uma interpretação dessas estrelas do céu. Essa interpretação que eu trouxe foi a da Gênesis, tá, gente? Mas eu já vi uma interpretação que eu acho muito bonita, que fala das estrelas caindo do céu, que são, inclusive, o Haroldo fala o Divaldo Franco, nesse livro Transição, fala dos pleiadianos. Não só os pleiadianos, né? Mas principalmente os pleiadianos, que estão vindo em enxames. E então, eles fazem muito essa analogia, né? As estrelas caindo do céu, aos espíritos de grande luz que brilham, saindo do alto para nos auxiliarem nesses momentos que não são fáceis, né? Que são momentos difíceis, mas que são momentos bacana, né? Momento importante para esse salto, para essa evolução nossa tão necessária, né? Essa mudança nossa. Com certeza. Necessária. Você colocou muito bem, momento fundamental para nós, né? Fundamental para que a gente realmente reflita, para que a gente realmente trabalhe e para que a gente não deixe a evolução passar, né? O trem passar. A gente está aqui em Minas, né? A gente sabe que tem companheiros de outras localidades nos acompanhando aí, mas a gente tem muita essa mania de falar que mineiro não perde o trem, né? Então, que todos nós que estamos aqui encarnados hoje, que a gente não perca esse trem, né, Sheila? Que a gente saiba realmente aproveitar, não com essas visões de cataclisma, né, só com esse olhar de destruição, porque muitas pessoas a gente percebe que nesse momento ficam contaminadas, né, por essas questões e muitas vezes usam até o próprio evangelho para alicerçar esse tipo de visão. Só que nós devemos compreender que está tudo sob a misericórdia divina, gente. E nós devemos compreender mais ainda que o governador espiritual do nosso planeta é nada mais, nada menos do que Jesus. Então, ele sabe de cada pensamento nosso, cada sentimento, até aquilo que a gente desconhece em nós mesmos, ele sabe, ele, né,
conhece em plenitude todos os corações que estão a ele ligados aqui. Então, se está nas mãos dele, que nós tenhamos essa fé, que nós tenhamos a confiança realmente e verdadeiramente em dias melhores. Não é isso? Sheila, a gente vai agradecer muito aí o seu carinho para conosco, viu? Foi um programa muito bom, né? Reflexões muito importantes, tá? Gratidão, esperamos contar com você em outras oportunidades, agradecendo a participação do pessoal do chat, né? O pessoal de casa que esteve aqui conosco também. E nós vamos pedir licença para fazer a prece final, tá, pessoal? Então, nós vamos, neste instante, agradecer profundamente a Deus, agradecer a Jesus, a todos os benfeitores da nossa tarefa amiga, da nossa Associação SOS Preces Bezerra de Menezes, o nosso querido Bezerra, e todos os demais companheiros espirituais que aqui ainda se encontram conosco, nos intuindo, nos amparando, nos fortalecendo neste trabalho de amor. Senhor Jesus, que as luzes do seu Evangelho e as sementes do bem, da paz, da prosperidade, do perdão, possam ter chegado aos corações de todos aqueles que aqui estiveram conosco hoje nos dois planos da vida e que cheguem ainda ao coração de todos aqueles que assistirão o programa em outro momento, em outra oportunidade. Que possamos, mestre amigo, nos lembrar nestes momentos tão desafiantes para a nossa jornada evolutiva. Que possamos nos lembrar dos ensinamentos imorredouros do seu Evangelho, que possamos trabalhar com afinco, primeiramente, na nossa própria transformação moral, para que finalmente possamos edificar este homem novo, trabalhando para um mundo mais regenerado, não apenas fora de nós, pois este mundo regenerado fora de nós só existirá se efetivamente pudermos edificar essa mesma regeneração em nossas mentes e em nossos corações, em muitos momentos ainda viciosos. Que possamos, mestre amigo, vencer a nós mesmos, trabalharmos o bom combate e que possamos a cada dia termos mais alegria, serenidade, certeza, convicção, fé e esperança, atuando na tua seara. Sê conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças que assim seja. O pessoal está agradecendo, viu, Tânia? A Tânia Alves, a nossa companheira que está chegando aí na associação. Gratidão, nós que agradecemos, Tânia. A Valquíria, pertinentes e assertivas reflexões. Gratidão, Valquíria, por estar conosco. E o Eimar Teixeira, muito bom, boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada pelas vibrações calorosas de todos e de todas. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Até. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.